Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET volume 2 do 6º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar no cartãozinho que aparece lá no outro canto da tela na parte de cima. Número 1. Nessa atividade vamos reconhecer nomeadamente os triângulos quanto à abertura dos ângulos. Observe os triângulos abaixo. Os dois primeiros triângulos, esses que estão em tons de azul, são classificados como triângulos obtusângulos, porque eles possuem cada um ângulo obtuso, um ângulo com medida maior do que 90 graus. E os ângulos obtusos estão indicados no primeiro triângulo pela letra A e no segundo triângulo pela letra C. Em geometria, quando a gente utiliza letra para indicar ângulos, nós colocamos esse sinal gráfico aí, um acento circunflexo sobre a letra, mesmo se a letra for uma consoante, porque isso é uma notação matemática. E os outros dois próximos triângulos, nesses tons mais avermelhados, são classificados como triângulos retângulos, porque eles possuem cada um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. O ângulo reto no primeiro triângulo está indicado com a letra E e no segundo triângulo com a letra H, como você pode ver. E os últimos dois triângulos são classificados como acutângulos, porque só possuem ângulos agudos, ângulos menores do que 90 graus. Os três ângulos nos dois triângulos, nesse caso, são agudos. Eu acho importante fazer aqui uma observação. Todos os triângulos possuem pelo menos dois ângulos agudos, dois ângulos menores do que 90 graus. O triângulo obtusângulo tem dois ângulos agudos e um obtuso. O retângulo tem dois agudos também e um ângulo reto. E o acutângulo tem todos os ângulos agudos. E veja essa informação que está destacada. Não é a posição nem a área, mas é a medida dos ângulos o que importa na classificação quanto aos ângulos. Essa informação é importante porque às vezes a gente se acostuma a ver os triângulos sempre da mesma forma, na mesma posição. Aí, se as posições dos triângulos são alteradas, algumas pessoas ficam perdidas e não conseguem mais classificá-los. Então é interessante a gente se acostumar a ver triângulos nas mais diversas posições. Eles continuam sendo triângulos, tá bom? Número 2. Em seu contexto sociocultural, pesquise 3 situações nas quais você visualiza esses 3 tipos de triângulos, com um ângulo reto, com um ângulo obtuso e com os 3 ângulos agudos. Registre no quadro abaixo os resultados encontrados e explique por que aquele tipo de triângulo que você visualizou é o tipo ideal para aquela situação. E aí você pode ver que na tabela já há um exemplo de um banco que é usado pelo porteiro da escola. Contexto sociocultural, de forma bem simples, é o contexto onde você vive. Isso tem a ver com as coisas que estão presentes no seu dia a dia, na sua vida, tá bom? A escola é um exemplo disso. Então, por isso foi utilizada aí a situação do banco do porteiro. Bom, eu vou te mostrar 3 situações em que esses triângulos aparecem aqui na minha casa. Talvez aparecem na sua também, mas você pode mostrar outras situações, tá bom? São apenas alguns exemplos os que eu vou mostrar aqui. E primeiro eu vou mostrar os exemplos, depois a gente volta e preenche a tabela. O primeiro objeto que você vê é chamado de mão francesa. Tem gente que chama de cantoneira ou simplesmente de suporte para prateleiras. Veja que esse objeto possui um ângulo reto e a gente consegue ver a forma de um triângulo retângulo ali com o tom amarelo, não é verdade? E esse objeto, quando fixado na parede, você pode colocar prateleiras sobre ele. E assim você pode colocar objetos ali e fazer uma organização. Nessa imagem que aparece agora, você vê uma prateleira e uma caixa organizadora em cima da mão francesa, que está parafusada tanto na parede como na prateleira. O segundo objeto que você vê é um cabide e aí o ângulo obtuso é bem visível, né? Ele fica ali em cima onde começa o gancho do cabide. E o terceiro objeto é esse calendário de mesa e ele tem um suporte em formato de triângulo acutângulo, possui 3 ângulos agudos. Veja que o ângulo lá em cima no triângulo que está indicado em amarelo aí é bem agudo, né? É um ângulo bem pontudo mesmo. E agora que a gente já viu os objetos em que aparecem os triângulos, a gente pode preencher a tabela. Primeiro objeto. O suporte de prateleiras possui a forma triangular e tem um ângulo reto. Explicação. O ângulo reto é importante porque permite a fixação do suporte na parede e dá estabilidade para os objetos que ficam na prateleira. Segundo objeto. O cabide possui contorno triangular com um ângulo obtuso. Explicação. O ângulo obtuso impede que as roupas fiquem amarrotadas,
porque as peças ficam bem abertas lá no cabide. Terceiro objeto. O calendário de mesa tem um suporte triangular com 3 ângulos agudos. Explicação. Os 3 ângulos agudos permitem que o calendário fique em pé e possa ser visualizado o tempo todo. Número 3. Quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Vamos experimentar? Passo 1. Procure 2 embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros. Identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros e depois planifique-os. Passo 2. No quadro abaixo, no caso aqui não está abaixo, tá? Na próxima tela, tá? Faça um desenho dos sólidos geométricos encontrados, escreva uma descrição com as características de cada um, se é poliedro ou corpo redondo, quantas faces, arestas e vértices, e depois escreva um texto explicando as diferenças entre eles. Como eu disse, o quadro vem em seguida. Olha, você pode ver que eu não desenhei os sólidos que as embalagens representam, tá bom? Eu apenas coloquei as embalagens para mostrar o que eram, aí eu fiz os desenhos das planificações. Mas você vai fazer os desenhos tanto da embalagem, porque ela vai representar um sólido, quanto da planificação, tá bom? Aí, quando você desenhar, você identifica lá as faces, as arestas e os vértices. Eu vou te mostrar isso nas minhas 2 embalagens, acompanhe a setinha do mouse. Nessa primeira aqui, caixa de papelão, veja, nós temos aqui as faces, estou apontando algumas, são faces retangulares. Nós temos as arestas, que são essas linhas aqui onde as faces se encontram. E nós temos os vértices, que são as quinas da caixa, né? Onde pelo menos 3 arestas se encontram. Esses são os vértices. Na segunda caixa, que é uma caixa de chocolate, nós temos aqui as faces, aqui só dá para ver uma face e essa segunda face triangular. A primeira retangular, a segunda triangular. As arestas são essas linhas aqui, que estão no contorno, no encontro de 2 faces, e os vértices são as quinas, são os encontros de 3 arestas. Aqui ao lado você vê as planificações. Claro que aqui eu desconsiderei as pequenas sobras de papel que aparecem quando a gente realmente desfaz a embalagem, deixa ela totalmente plana. Eu quis mostrar apenas os polígonos principais, tá bom? Agora a gente vai descrever os sólidos que essas embalagens representam. Eu digo isso porque as embalagens em si não são sólidos, elas representam sólidos, tá? O sólido geométrico que a caixa de papelão representa é um poliedro. Ele pode ser chamado de bloco retangular, paralelepípedo reto-retângulo, ou paralelepípedo retângulo, ou simplesmente paralelepípedo retangular. O sólido tem 6 faces retangulares, tem 12 arestas e tem 8 vértices. E o sólido que essa embalagem de chocolate representa? Você já comeu esse chocolate? Costuma ser um pouco mais caro, né? O sólido que essa embalagem representa também é um poliedro, pode ser chamado de prisma de base triangular ou prisma triangular. Esse sólido possui 5 faces, sendo que 2 faces são triangulares, que são as bases do prisma, e 3 faces retangulares, que são as faces laterais, as faces que ficam em volta do sólido. Além disso, ele tem 9 arestas e tem também 6 vértices. Sobre o texto em que são explicadas as diferenças, eu vou deixar isso por sua conta. Eu não vou escrever um texto para você, mas eu vou te dar algumas dicas sobre o que você pode colocar nesse texto. Você pode abordar a diferença que há nos nomes dos sólidos que as embalagens representam. Pode falar no formato das faces, que um deles aparece apenas na forma retangular, no outro também há faces, além das retangulares, há as triangulares. Ainda sobre as faces, você pode falar sobre a quantidade de faces em cada sólido, porque tem uma diferença nisso. E você também pode falar sobre a diferença em relação ao número de arestas e ao número de vértices. Com essas dicas, você consegue escrever tranquilamente um texto abordando as diferenças que há entre os sólidos que essas embalagens representam. E você, que embalagens encontrou aí na sua casa? Se você quiser, me conta nos comentários. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET Volume 2 do 6º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Na descrição do vídeo, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram.
depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. E se você gostou desse vídeo, claro, e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!